Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Lucas capítulo 6, o verso 24. Mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Estamos no segundo ano do ministério de Jesus. Este é um ano de grande popularidade. Jesus está expondo o Sermão do Monte. Já mencionamos as bem-aventuranças. Agora inicia uma exposição ampliada de aspectos da lei. Os textos se encontram em Lucas, capítulo 6, verso 24, e Mateus, capítulo 5, do verso 13 a 42. Devemos nos lembrar que o pano de fundo desse sermão está em Lucas, capítulo 5, o verso 32. Ouça, disse Jesus, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Por arrependimento, entenda a mudança de perspectiva do mundo para o reino de Deus. E como Jesus se apresenta, está em Mateus capítulo 12, versículo 18, o servo de Deus. E qual é uma das características de servo? Sua total dependência do Senhor. E quem nesse mundo se considera mais independente de Deus? Os ricos. Porque os ricos, por ricos, entenda, tanto os abastados financeiramente, como também todos quantos se justifica a si mesmo. A estes Jesus disse, tendes a vossa consolação. Está em Lucas capítulo 6, o verso 24. Que consolação é esta? Aquilo que preenche o vazio do homem. Contudo, não é Deus. Qualquer coisa que se coloca no lugar de Deus. Em essência, o que significa supor ter a sua consolação? Opor-se aos primeiros 4 mandamentos da lei, tendo outro Deus diante de si, que não Jeová, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eis a razão do Senhor pontuar as bem-aventuranças, porque a natureza do homem que entrou no reino de Deus se distingue dos seus atos em relação ao homem natural. O Senhor demonstra essa evidência por 2 analogias. Disse Jesus, está em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. É preciso reafirmar que Jesus tem em vista aquele que nasceu de novo, nasceu da água e do Espírito, conforme sua conversa com Nicodemos em João capítulo 3, versículo 3 e 5. O novo nascimento equivale ao seu primeiro milagre, tornar a água em vinho. Está em João capítulo 2, o verso 9. Ou seja, aquele que se deixa convencer pela palavra de Deus tem sua natureza transformada pelo Espírito de Deus. Esse se torna como sal, como quem impede a deterioração deste mundo, por manifestar a justiça de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Se torna como a luz deste mundo, por manifestar a presença de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. E por realinhar o relacionamento do indivíduo com Deus que Jesus assevera. Ouça, está em Mateus capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E como Jesus cumpre a lei? Primeiro, por se fazer carne, sendo o verbo de Deus. Depois, por viver e ministrar entre nós em total sujeição a Deus como servo de Deus. Razão de João, o evangelista, dar o seguinte testemunho acerca dele. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Está em João capítulo 1, o versículo 14.
o Senhor vive integralmente a lei, como também exalta sua importância, pois acrescenta, está em Mateus capítulo 5, o versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Note que Jesus não só vive a lei, como exige o mesmo dos seus discípulos. Para que a justiça própria caia dos homens natural, a escama da justiça própria, para que ela caia dos olhos do homem natural, o Senhor aprofunda a interpretação da lei no que remete ao relacionamento entre os homens. Faz referência a não matar em Mateus capítulo 5, versículo 21 a 26, a não adulterar em verso 27 a 32, a não mentir do 33 a 34 e a não se vingar a si mesmo em 38 a 42. Podemos resumir a prédica de Jesus nesse texto com base em Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, a sua palavra sim, sim e não, não. O que disso passar vem do maligno. E somos chamados para sair desse império das trevas para o reino de Deus. O meu nome é César, usando da internet para compartilhar a palavra de Deus.